E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um episódio do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está trazendo uma novidade com relação ao Campeonato Brasileiro. Todos os melhores momentos de todas as partidas, tanto da Série A quanto da Série B. Então assim que terminar a partida, você pode chegar no aplicativo do OneFootball e conferir os melhores momentos dos jogos do Cruzeiro e de todos os nossos adversários também. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Thiago Fraga. Nesse momento, os clubes de mais tradição ocupam as 5 primeiras posições, o que não aconteceu nos últimos anos. Na sua opinião, ao que se deve isso? Camisa, torcida, sandálias da humildade, alinhamento da Terra com a quarta lua de Júpiter ou alguma outra coisa? Thiago, obrigado pela pergunta. O meu conhecimento sobre os astros é muito limitado, tá? Então eu realmente não posso atribuir a nenhum tipo de alinhamento nesse sentido, mas entre as opções que você citou, eu acho que a questão da sandália da humildade, ela é muito importante para qualquer time grande que hoje esteja disputando a Série B. É só observar que no ano passado, Cruzeiro e Vasco, que eram os maiores times da competição, o Botafogo é outro clube grande, mas eu acho que tem uma expressão um pouco menor que Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Vasco não conseguiram subir, e o Botafogo sim. E não dá pra gente falar que, é porque os times não estavam habituados a jogar a Série B. Bem, o Cruzeiro nunca tinha jogado até 2020. Jogou, não deu conta de subir, 2021 repetiu a dose, agora em 2022, graças ao bom Deus, tudo está sendo diferente. O Vasco já caiu em outras oportunidades e sempre caía e subia de cara, por quê? Porque o Vasco jogava a Série B com o orçamento de Série A. E é uma coisa que nós abordamos algumas vezes, que o Cruzeiro foi o primeiro time grande a jogar a segunda divisão sem ter essa cláusula paraquedas, digamos assim, né, de jogar a segunda divisão com o orçamento da primeira. A gente sofreu muito por causa disso, ainda assim nós tivemos um orçamento muito melhor que os outros e fizemos 2 campeonatos ridículos, gastando muito acima do que poderia, salário atrasado, essa zona que todo mundo sabe. Nesse momento a gente vê Cruzeiro, Bahia, Vasco e Sport ocupando aí o G4 e o Grêmio, que é o time que tem o maior orçamento entre todos eles, em quinto lugar. Por quê? Acho que o Grêmio e até parte da sua torcida, né, não entenderam muito bem que a Série B esse ano ela é muito mais complicada do que nas últimas vezes em que o Grêmio disputou essa competição. É só ver alguns movimentos que nós tivemos de torcedores do Grêmio querendo indicar algum favorecimento ao Cruzeiro em lances em que obviamente a arbitragem apenas corrigiu o óbvio, né, tipo aquele gol de mão do Marcelo Hermes, os caras queriam que valesse. E outra coisa que eu acho que faz a diferença e a gente não pode desconsiderar é a força das torcidas também, né? Porque em 2020 foram estádios vazios. Em 2021, durante quase toda a competição também, né? É só ver que o desempenho do Cruzeiro como mandante foi muito fraco. Nessa temporada a gente tem a torcida junto, isso tá fazendo a diferença pro Cruzeiro. O Vasco agora vai lotar o Maracanã no jogo contra a gente também, né? O Bahia também tem uma torcida muito atuante, inclusive no jogo que eles nos venceram. Então eu acho que tudo isso faz diferença. A tradição, o peso da camisa, sim, mas principalmente entender a Série B, torcida jogando junto com o time, né? E o time entendendo as suas limitações e que pra se dar bem na Série B hoje em dia você tem que correr pra caralho. O John Locke pergunta: qual foi a última vez que o Cruzeiro engatou 8 vitórias consecutivas? John, obrigado pela pergunta, um abraço pra você e pra todos os cruzeirenses aí de Coronel Fabriciano. Cara, sempre que eu tenho falado nos últimos vídeos aí de sequências de vitórias, eu tenho remetido muito a 2013 e 2014, né? Que eu me lembro que em 2013 o Cruzeiro conseguiu 2 sequências de 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Mas teve uma sequência em 2019 de 11 vitórias consecutivas que eu sinceramente tinha apagado da minha cabeça. Porque a gente lembra muito bem como é que terminou o ano de 2019, mas acaba esquecendo como é que começou a temporada, né? Tanto que a primeira derrota do Cruzeiro em 2019 foi na estreia do Campeonato Brasileiro, um jogo que a gente perdeu por 3-1 contra o Flamengo. Mas antes disso, a sequência de 11 vitórias. A gente ganhou por 1-0 do Huracan na Argentina, depois 2-0 contra o Tombense, 3-0 no Tupi,
3-0 na Caldense, 5-0 no Patrocinense, 2-0 no Deportivo Lara, 3-2 contra o América, 1-0 contra o Emelec, 3-0 contra o América, 4-0 contra o Huracan e 2-1 contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo da final do Mineiro. Aí a gente empata o segundo jogo da final por 1-1, é campeão mineiro no momento que quebra essa sequência de vitórias. Com esse recente jogo contra o CRB, a gente chegou à 9ª vitória consecutiva, né? 8 na Série B, mais uma na Copa do Brasil, e tomara que a gente consiga ampliar e superar essa sequência de 2019 aí, até porque o time de 2019 do Cruzeiro, ele não merece ser lembrado por nada, né? A forma como eles nos rebaixaram ali na reta final é um time que definitivamente não merece entrar para nossa história, além do fato deles já terem entrado como o único Cruzeiro da história que conseguiu ser rebaixado. O André Moraes pergunta: ainda tem no elenco do Cruzeiro algum jogador remanescente da campanha de 2019? E se tem alguém que estava na base naquele ano e está sendo utilizado no profissional hoje? Um salve para Montes Claros. André, obrigado pela pergunta, um abraço aí a todos os cruzeirenses de Montes Claros. Tem sim um jogador no elenco atual do Cruzeiro, tá? Que fez parte do plantel em 2019 e jogou no Campeonato Brasileiro daquele ano. Inclusive, eu vou deixar vocês tentando matutar aí de quem foi esse jogador enquanto eu vou desenvolvendo a parte sobre jogadores da base. Tem vários jogadores que estavam na base do Cruzeiro e que alguns hoje estão no elenco principal e outros ainda estão na base. Por quê? É muito comum que o jogador chegue na base do Cruzeiro com 14, 15 anos e fique no clube até uns 19, 20. Então ainda tem uma galera que estava em 2019 e que está no clube até hoje. Mas no elenco profissional que foi ali relacionado para algum jogo, nós temos o Adriano, que foi relacionado para 16 partidas naquela temporada, mas não entrou em campo em nenhuma vez, tá? Nem Campeonato Brasileiro, Mineiro, nada. O Adriano ficou no banco o ano inteiro. O Marco Antônio foi relacionado para um jogo, partida contra o Bahia fora de casa, mas também não entrou em campo. E o único remanescente que jogou naquela temporada é o Rafael Santos, lateral esquerdo, tá? Ele jogou 2 partidas na temporada 2019, alguns minutos contra o Bahia, e ele foi titular num jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, que a gente inclusive perdeu por 1-0. O jogo contra o Bahia fora de casa ficou 0-0, tá? Mas somando a minutagem dos 2 jogos não dá 90 minutos, então não tem como a gente falar que o Rafael Santos teve qualquer tipo de culpa no rebaixamento, né? Ele era um reserva que não tinha mais idade para jogar no sub-20, por isso mesmo ficou o ano todo no profissional, mas só treinando, jogou pouquíssimos minutos ali com o Sir Mano Menezes. O Lucas Rafael pergunta: o que aconteceu com o Matheus Barbosa, nosso ex-artilheiro? Lucas, obrigado pela pergunta. O Matheus Barbosa, que foi artilheiro do Cruzeiro na última temporada com 7 gols, vai nos enfrentar nesse final de semana, tá? Ele está jogando no Vasco desde o início desse ano, onde soma até o momento 14 partidas, não fez nenhum gol e deu uma assistência. Ele atualmente é um reserva no Vasco, mas tem sido relacionado para todos os jogos, inclusive entrou nas últimas 4 partidas. O último jogo dele como titular no Vasco foi no dia 2 de março, um jogo de Copa do Brasil contra a Ferroviária, mas o Matheus Barbosa não tá tendo aquela veia artilheira que mostrou aqui no Cruzeiro e convenhamos, ele fez gols aqui pelo Cruzeiro, mas também não foi uma grande passagem, né? Ele foi lá pro Atlético Goianiense, que na época estava jogando a Série A, ele saiu do Cruzeiro no meio da disputa da Série B, né? Não era nem um titular absoluto, mas era um jogador bem aproveitado, e o fato dele ter sido nosso artilheiro mostra muito mais como nossos atacantes tiveram uma temporada ridícula, né? Porque o artilheiro do time no ano ter 7 gols não é nada muito elogioso, mas para um volante, convenhamos que 7 gols no ano é bem decente. O Igor Teixeira pergunta: vendo o desempenho do Ibra nesse Milan atual, ajudando dentro e fora de campo, você acha justo pagar um salário alto para jogadores como Rômulo e o Tinga lá em 2013, com o pretexto de que eles ajudam fora de campo? A nível de Brasil sempre aparecem jogadores nesse perfil, mas infelizmente eles ajudam pouquíssimo dentro de campo e na maioria das vezes ganham salários absurdos. Igor, obrigado pela pergunta. Eu acho que é completamente inconcebível você pagar um salário altíssimo para um jogador apenas com a justificativa de que ele ajuda fora de campo, tá? Isso vale para o Rômulo, valeu para o Tinga, vale para o Ibrahimovic ou para qualquer outro jogador que vocês puderem imaginar. Jogador de futebol, ele tem que ajudar dentro de campo. Só que o que a gente tem que observar nesses casos, como o Tinga e como o Rômulo,
Rômulo, para ficar nos exemplos aqui do Cruzeiro, é que foram jogadores contratados com a expectativa de fazer a diferença dentro de campo, só que eles não conseguem. Quando o Tinga deixa o Internacional lá em 2012 e vem jogar no Cruzeiro, ele vem para ser titular do time e uma peça-chave no meio-campo, tá? Tanto que ele vem com salário alto, contrato longo, né? Ele veio para o Cruzeiro para ser uma peça importante, mas a parte física não permitia mais. O Tinga de 2013 e 2014 não era sombra daquele volante espetacular que ajudou o Inter em conquista de Libertadores, que jogou em Borussia Dortmund, né? Era tecnicamente um jogador muito bom, mas que o físico não conseguia mais acompanhar. O caso do Rômulo, eu acho que ele nunca foi tecnicamente tão bom como foi o Tinga, ele nunca foi esse diferencial, mas era um jogador que quando foi contratado para o Cruzeiro, a expectativa é que ele fosse também uma peça-chave. E eu lembro vivamente da gente ter discutido na época da contratação o fato do Cruzeiro ter dado 3 anos de contrato para o Rômulo, que é um cara que vinha parado há quase um ano, né? Ele saiu do Brescia, ficou vários meses, aproximadamente 10 meses sem clube, e aí acertou com o Cruzeiro por 3 temporadas. Então foi uma contratação de altíssimo risco e agora o Cruzeiro meio que vai ter que pagar a conta. E é a mesma coisa que aconteceu com o Tinga. Em condições ideais de temperatura e pressão, o Tinga não teria ficado no Cruzeiro por tanto tempo, mas ele ficou por quê? Ele chegou, assinou um contrato, não conseguiu jogar bem e foi ficando no plantel. E aí entra um ponto que eu acho que tanto o Tinga quanto o Rômulo merecem ser elogiados, porque a partir do momento que eles não estão conseguindo render em campo, o que eles fizeram? Beicinho? Foram reclamar? Xingar todo mundo? Minar o vestiário? Não, eles entenderam a situação, conseguiram não colocar o ego acima do time, né? E estão ajudando da forma que podem, tá? Então, assim, o Rômulo hoje entra em campo, é um perigo. É um jogador que realmente, do ponto de vista físico, técnico, ele foi titular do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, teve até uma boa fase, né? Alguns bons momentos, mas teve jogos também muito ruins. E a partir da saída dele, a mudança de esquema tático para 3 zagueiros, a gente conseguiu se encontrar melhor, tá? Então, assim, o Cruzeiro contratar um grande jogador por um salário alto, falar, não, ele ajuda fora de campo. Isso aí não faz sentido nenhum, isso é inconcebível. O jogador tem que jogar bola. Mas como o cara já é do clube, já foi contratado e não está ajudando dentro de campo, o fato dele ajudar fora de campo é sim legal e eu acho que merece algum tipo, pelo menos, de respeito, né? Esse recente vídeo que saiu do Rômulo aí depois da partida, antes do jogo, na verdade, né? Falando que queria estar em campo, mas que os caras estão jogando pra caramba. Eu acho legal que o cara tenha essa postura, mas o ideal para jogadores que têm salário alto é que eles consigam corresponder dentro das 4 linhas. O Arthur Luiz pergunta: o lateral direito William, que rescindiu com o Wolfsburg da Alemanha, seria possível para a janela do meio do ano? E você, gostaria de vê-lo no Cruzeiro? Arthur, obrigado pela pergunta. Eu acho que tecnicamente o William é sim um bom jogador, teve bons momentos no Internacional, depois foi vendido para o Wolfsburg. As 2 primeiras temporadas foram bem ok, a terceira começou a ter problemas por causa de lesão. O William fez parte daquela seleção brasileira que ganhou pela primeira vez a medalha de ouro nas Olimpíadas em 2016. Tecnicamente eu não discuto que é um bom jogador. Só que tem 2 probleminhas básicos aí que eu considero para o Cruzeiro contratar esse jogador. O primeiro deles é a questão dos problemas físicos, tá? O William teve recentemente, aí de 2 anos e pouco para cá, 3 lesões graves no joelho, tá? Ele teve 2 rupturas de ligamento, teve uma primeira quando ele estava jogando no Wolfsburg, temporada 2019-2020. Ele se lesionou em fevereiro de 2020 e voltou a jogar em dezembro de 2020, ainda pelo Wolfsburg. Aí em janeiro, fevereiro, ele foi emprestado para o Schalke 04, também da Alemanha, para poder se recondicionar fisicamente. Até teve ali algum momento que conseguiu jogar, ter uma sequência, mas aí ele sofre outra lesão grave de ruptura de ligamento no mês de maio. E em novembro de 2021, quando ele estava para voltar aos gramados, ele sofre uma outra lesão de joelho, tá? O Wolfsburg até fez um comunicado de que ele sofreu outra lesão de joelho, não disse exatamente qual foi, mas me parece que foi novamente lesão de ligamento. Então o William não joga uma partida oficial há muito tempo, desde o dia 20 de março de 2021 para ser mais exato, tá? Então é um jogador que levanta aí alguns problemas, algumas dúvidas do ponto de vista físico. E aí tem uma outra questão, né? O William é um jogador
que lá no Wolfsburg o salário dele era de aproximadamente 900 mil reais. O contrato dele está acabando agora em junho, é um jogador que está livre no mercado e eu imagino que o William não vai ganhar 900 mil reais em clube nenhum que ele for atuar, tá? E aqui no Brasil ele tem uma história com o Internacional, então eu vejo até uma possibilidade bem grande dele voltar para o Inter, né? Por já ter uma história com o clube e tudo mais, dentro de um salário mais realista, para ver se consegue recuperar o condicionamento físico. E ainda que seja um jogador que tem qualidade técnica, eu não consigo achar que valeria a pena o Cruzeiro fazer um grande esforço, estourar o seu limite e tudo mais para contratar o William, tá? Realmente é um cara assim que tem esses problemas físicos. Acho que se ele for voltar para o futebol brasileiro, tem vários clubes da Série A que teriam interesse em contar com ele e que podem pagar salários muito mais altos também, né? Então, assim, do ponto de vista financeiro, realmente não tem nenhuma chance, a menos que o William fale assim, não, eu gosto muito da camisa azul do Cruzeiro e eu tô afim de ganhar 1/10 do que eu ganhava na Alemanha. Eu não acho que esse seja um cenário muito provável. E direto aparecem especulações ligando o nome dele a clubes que hoje têm um poderio financeiro muito maior, né? O Flamengo já foi citado porque tem problemas ali na lateral direita e o próprio Internacional, que eu acho que seria o destino mais provável do jogador, ainda que o Inter nem precise lateral direito, né? O Inter já tem ali a figura do Bustos, que é muito bom jogador, e tem também o Heitor, mas acho que o William entraria nessa questão de recuperação, até pelo fato de ser um lateral que é destro, mas sabe jogar também pela lateral esquerda e pelos lados do meio campo. Então ele é muito bom jogador, mas eu não vejo nenhuma chance do Cruzeiro trazer. Por fim, o Alan Vitor pergunta: Emerson, vejo algumas pessoas perguntando onde está tal jogador, mas eu vou perguntar diferente. Onde está o Marcelo Oliveira, técnico bicampeão em 2013 e 2014? Ele aposentou? Alan, ou talvez seja Alan, obrigado pela pergunta. O Marcelo Oliveira não se aposentou, tá? Ele inclusive deu recentemente uma entrevista para o podcast chamado Bora Pra Resenha. Se vocês não conhecem, inclusive, eu recomendo, um pessoal muito bacana, jornalistas aqui que cobriram clubes mineiros e tudo mais. O pessoal realmente faz um serviço muito legal. Eles entrevistaram o Marcelo Oliveira e ele deixou bem claro, não está aposentado, mas ele não vai topar qualquer aventura, qualquer trabalho que apareça. Se aparecer um bom projeto, ele está disposto a trabalhar sim. Aí vale a pena a gente observar o histórico recente do Marcelo Oliveira, né? Ele sai do Cruzeiro em 2015, naquela grande sacanagem que fizeram, inclusive, né? Poucos dias depois do falecimento da mãe, era o técnico bicampeão brasileiro, enfim. O que o Cruzeiro fez com o Marcelo naquela vez foi um negócio absolutamente sem nome. Posteriormente ele foi treinar o Palmeiras, o trabalho no Palmeiras não foi bom, mas ele ganha a Copa do Brasil com o Palmeiras no final de 2015, começa a temporada 2016 à frente do Alviverde, dura pouco, né? O trabalho não foi bom, eles acabam sendo eliminados na primeira fase da Libertadores e o Marcelo é mandado embora ainda no começo da Libertadores, o Palmeiras estava mal. Ainda em 2016 ele vem treinar o Atlético Mineiro, né? Faz uma campanha ali de conseguir vaga na Libertadores, chega até a final da Copa do Brasil, toma 3-1 em casa, né? No jogo de ida contra o Grêmio na decisão, e eles mandam o Marcelo Oliveira embora entre o primeiro e o segundo jogo da decisão, né? Um negócio um tanto quanto bizarro aí, mas enfim. Em 2017 o Marcelo Oliveira volta ao Coritiba, o clube que ele tinha ido muito bem na passagem anterior, né? Inclusive foi o trabalho no Coritiba que fez ele chegar ao Cruzeiro, e lá no Coritiba as coisas não funcionam bem e o time termina a temporada rebaixado em 2017. Para 2018 ele tem uma passagem pelo Fluminense que não estava bem, o time estava perigando ser rebaixado e ele é mandado embora na reta final do ano. E o último trabalho do Marcelo foi em 2020, comandando a Ponte Preta, em que ele teve 14 partidas, apenas 4 vitórias, durou pouquíssimo tempo, foi mandado embora. Então desde 2020 na Macaca o Marcelo está sem trabalhar, mas ele oficialmente não se aposentou. Como a maioria de vocês devem saber, porque eu já falei sobre isso, né? Eu trabalhei na assessoria do Marcelo Oliveira durante o período dele aqui no Cruzeiro, 2013 e 2014. Eu acho que é um cara que tem muitos méritos, sim, naquele bicampeonato brasileiro, fez um trabalho excelente à frente do Cruzeiro, mas há muitos anos ele não consegue acertar um grande trabalho. Então eu não gostaria de vê-lo de volta no Cruzeiro nesse momento, até para não estragar a boa imagem que ele deixou aqui, mas é um cara que merece sim muito respeito, porque fez um trabalho muito bom à frente do Cruzeiro, ajudou a gente a conquistar 2 títulos nacionais, ajudou sim na montagem daquele elenco. Muita gente fala que não, quem montou o elenco foi o Matos e não sei o que. O Marcelo foi muito importante para dar um padrão de jogo, aquele Cruzeiro jogava bonito, só
que os últimos anos dele realmente não foram bons, né? E aí vamos ver se ele consegue achar um outro trabalho interessante que possa voltar aí para um protagonismo no futebol brasileiro. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!